Vamos lá, gente, vamos continuar, né? Aqui fala um pouquinho na página 86, o anarquismo e o operariado, né? Aí diz assim: o processo de industrialização pelo qual passou o Brasil, principalmente na atual região sudeste, possibilitou o avanço do movimento anarquista entre o operariado. Italianos, espanhóis, portugueses e brasileiros aderiram às ideias anarquistas, sobretudo até o início da década de 20, assumindo um papel decisivo na orientação política dos operários. Ou seja, o que significa isso? Significa a gente dizer que as ideias anarquistas, lembre que o anarquismo, a gente estudou isso ano passado, ele surge lá no século XIX, ele é uma daquelas ideologias do século XIX, né? E esse anarquismo, de certa forma, ele preponderou essa questão de uma nação sem um governo, né? sem um governo, a sociedade ela se autogoverna. Essa ideia ela vai ser bastante nítida entre esses trabalhadores, principalmente porque os trabalhadores europeus vão trazer essas ideias da Europa para cá, né? Aí você tem, os anarquistas organizaram por meio de associações de luta, reivindicações, protagonizando greves como forma de conquistar direitos, e dividiu-se em duas correntes. Essas duas correntes, gente, eram os chamados anarco-sindicalistas, né, que eram ligados aos sindicatos aí muito fortes, muito atuantes, né, os organizadores das greves, né, e o anarcocomunismo, né, que era uma junção de duas políticas, na verdade, de duas ideologias, né, que também surgiram no século XIX. Lembra lá que no século XIX, a gente até estudou isso ano passado, surgiu as ideologias do socialismo, do comunismo, do anarquismo, né, do próprio positivismo. Então eles juntam essas duas aí, que são o anarcocomunismo, certo? Vamos lá. Políticas indigenistas na era Vargas. O que são políticas indigenistas, né? Políticas relacionadas aos indígenas, né? O que é que a gente vai dizer aqui nesse texto aqui? Fala sobre um processo de extermínio dos índios, né? A nossa primeira república, principalmente naquele momento do dito progresso, né, onde foram construídas estradas e tudo mais, rodovias, ferrovias, houve um extermínio, de certa forma, de uma boa parte de uma tribo indígena, de tribos indígenas, né? Então, esse extermínio indígena ele não acontece só lá no início da nossa colonização, quando os portugueses chegam aqui, né? Mas também nesse primeiro período aí da República, né? Inclusive hoje o número de índios no Brasil ele é muito menor do que lá quando os portugueses chegaram aqui. Não chega nem a 2% daquele total daquela época, né? Então, nesse período do início da República aí até a década de 20 e 30, ocorreu também um extermínio de índios, né? Mas também durante o período Vargas e na primeira Constituição que você tem as primeiras leis relacionadas aos índios. As primeiras leis no Brasil relacionadas aos índios na Constituição de 1934, ou seja, de 1500 até 1934 você não teve uma lei relacionada aos índios, né? Então é na Constituição de 34, já na Constituição de Getúlio Vargas, que tem as primeiras leis aí relacionadas às terras indígenas, aquelas terras que não podiam ser exploradas, que era dos índios e tudo mais. É na Constituição de 34 que vem essa primeira lei falando sobre isso, né? Em 37 também tem um outro criação de um conselho, né? Que é esse aí, o CNPI, né? Conselho Nacional de Proteção ao Índio, também implementada na Constituição de 1937, né? Tem aí também o SPI, né? Serviço de Proteção ao Índio. Então, por conta dessas políticas de extermínio dos índios, né? Você acaba criando alguns setores aí para proteger esse índio, né? Para proteger dessas políticas de extermínio, certo? Tem aí Rondon, que era um general, né? Ele liderou esse Conselho Nacional de Proteção ao Índio, esse SPI, né? Serviço de Proteção ao Índio. Ele era um dos líderes desse movimento e ganhou muito prestígio e teve políticas importantes aí para a questão indígena, certo? Na página 87 a gente tem aí o fim do Estado Novo, né? E aqui diz: entre os anos de 39 e 45, o mundo esteve envolvido na Segunda Guerra Mundial, conflito que envolvia os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética depois, e o eixo, Alemanha, Itália e Japão.
Então, qual é o contexto aí em que esse Estado Novo está vivendo? O Estado Novo, ele praticamente é um governo aqui no Brasil de 37 a 45, em que pega praticamente toda a Primeira Guerra Mundial, ou toda a Segunda Guerra Mundial, né? Toda a Segunda Guerra Mundial é no período do Estado Novo, né? A Guerra Mundial é de 39 a 45, e esse período ainda é do governo Estado Novo, que vai de 37 a 45. E é nesse ponto aí que Getúlio ele vai precisar tomar uma decisão. Lembrem que a gente viu aqui que Getúlio ele tem políticas muito mais voltadas para o fascismo, né? Muito mais ligadas à Itália, à Alemanha, do que propriamente aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham uma política de democracia e tudo mais, né? O Brasil tinha uma política mais alinhada com o fascismo italiano e com o nazismo alemão, né? Então, de certa forma, Vargas fica numa indecisão, até porque os Estados Unidos ele vai criar uma política ali de aproximação com a vizinhança, né? Inclusive ele vai colocar o Brasil como defensor da América, né? Os Estados Unidos se aproxima do Brasil justamente para quê? Para que o Brasil apoiasse os aliados na guerra e não o eixo, né? Não a Itália e a Alemanha. Apesar de Getúlio ter a política muito próxima muito parecida com o fascismo, por exemplo, na verdade, em 1942 ele vai entrar na guerra ao lado dos Estados Unidos, ao lado dos aliados. Só que aí tem um porém. Os aliados são defensores da democracia, da liberdade. E o governo Vargas, ele não é um governo democrático, ele é um governo ditatorial. A gente está vivendo nesse momento aí uma ditadura civil, né? Um governo com censura, com DIP, com prisão de inimigos políticos, expulsão de inimigos políticos. Então, nesse momento, Vargas está se aliando aos democratas, mas está com políticas fascistas, né? Então isso era um pouco contraditório. Como é que Vargas entra ao lado dos Estados Unidos na guerra, mas dentro do seu país ele pratica a ditadura parecida com a Itália e com a Alemanha? Então, após a guerra, né, Vargas é pressionado pela população do Brasil e também pelos Estados Unidos principalmente a acabar com esses órgãos ditatoriais, com essas políticas ditatoriais. Então ali no final de 1945 ele acaba com o DIP, né, com o Departamento de Imprensa, que era o Departamento de Censura. Ele também anistia os inimigos políticos, ou seja, permite a volta desses inimigos para o Brasil, né, e chama novas eleições. Essas novas eleições ele não vai participar por pressão muito dos Estados Unidos, né, que falavam em democracia. Então não era lógico Vargas estar ao lado dos Estados Unidos e ser ditador. Então, de certa forma, existia uma pressão para ele não participar das eleições de 1945. Né? Existia um movimento no Brasil chamado quererismo, né, que dizia que queria Vargas como continuando a ser presidente. Só que lógico que existia esse movimento realmente. Era uma tentativa de dar um novo golpe, mas existia esse movimento. Vargas era bastante popular, gente. Porque Vargas, ele principalmente na questão trabalhista, né? Ele apoiou muito as ideias trabalhistas, as leis trabalhistas, né? E essas leis trabalhistas popularizou bastante Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ficou bastante popular, né? Então, muitos queriam que ele continuasse, mas os Estados Unidos pressionavam para ele cumprir uma democracia, para ele fazer a democracia valer, né? E aí ele não sai candidato ao final de dezembro, né? Na verdade, ele não sai como candidato a presidente, né? Mas ele sai como candidato a senador. Inclusive é o senador mais votado da história do Brasil, para você ver a popularidade dele. Tanto que depois desse novo governo que vai ter aí, que é o governo Dutra, que inclusive foi apoiado por ele para ser presidente, ele vai voltar a ser presidente com o voto do povo. Certo? Então ele continuou popular apesar de não continuar presidente. Mas em 1945 ele chama novas eleições onde ele não participa como candidato a presidente, né? E quem vai ganhar é quem ele indica, né? Ele vai indicar o seu general de guerra, que é Dutra, né? Que vai acabar realmente assumindo o poder com o apoio de Getúlio Vargas. Beleza? Tranquilo? Façam a atividade aí, ó. A atividade da página 89, a parte de sistematizar. Certo? Então façam aí essa atividade e façam agora. E na próxima aula, que é na nossa próxima aula
Amanhã, né? Amanhã, no primeiro horário, eu corrijo essas questões, beleza?